Olá, eu sou Yuri Alhanati e você está no canal da Tag Experiências Literárias. Vamos agora tentar descobrir qual que é o livro do próximo mês que a Tag vai mandar pra gente no nosso já consagrado quadro Elementar, meu caro associado. Estamos aqui em mãos com a revistinha do mês de julho, como sempre, em que na última página existe aqui a dica do curador de agosto. E é ninguém menos do que o meu querido professor Cristóvão Teza. Cristóvão Teza foi meu professor na faculdade, um dos grandes escritores nas vozes desse país. E foi muito engraçado porque no começo do ano eu peguei um livro para resenhar, que foi o Alforge, que foi indicado pelo Milton Ratum, né, que é um outro escritor que, assim como Cristóvão Teza, são já, digamos assim, são quase dinossauros de uma época, de um período literário muito curto, que tem hoje, acho que só esses dois expoentes assim, que compartilham ainda de um certo mesmo projeto literário, que pensam o país de uma mesma forma, né, enfim. E o Teza, poxa, ele tem um gosto pela literatura muito peculiar, assim. Eu vou contar só a guisa de curiosidade, uma coisa que quando a gente era aluno dele, de literatura, ele passava uma lista pra gente, que é uma lista que ficou famosa aqui, inclusive, entre os alunos dele, que era uma lista assim de, sei lá, 150 livros, não sei, de vários autores diferentes. E tinha John Fante, tinha Kafka, tinha Cortázar, tinha... vixe, tanta coisa, cara. E essa lista ficou famosa porque a gente corria atrás dos títulos. Alguns assim não eram mais livros que estavam sendo comercializados, mas a gente ia atrás, queria saber o que rolava, enfim. E depois a gente se perdeu, assim, mas aí sempre alguém acha a lista e manda de volta para os outros alunos, assim. A gente tinha que apresentar um trabalho sobre um dos livros, assim, escolher um, ler e apresentar o trabalho. O meu foi o Pergunte ao Pó do Fante. Mas vamos lá, vamos ver o que o Teza fala aqui pra gente na nossa revistinha do mês de julho aqui da Tag. O livro que chega na caixinha do mês de agosto é uma indicação do aclamado escritor Cristóvão Teza. Romancista, contista, cronista e ensaísta, Teza é dono de uma obra que ultrapassa 20 títulos no Brasil, já é traduzida em 18 países e que acumula inúmeros prêmios internacionais e internacionais. O catarinense foi um dos 10 escritores de língua portuguesa a contribuir para o livro exclusivo da Tag Uns e Outros com o conto O Herói da Sombra. Teza indica ao associado duas narrativas escritas por um dos autores que mais admira, publicadas em momentos distintos da carreira deste suíço, que chegam a vocês reunidos no mesmo livro, uma publicação exclusiva. Na primeira delas, um romance policial um tanto peculiar, acompanha-se a história de um detetive aposentado que decide investigar obcecadamente um crime que parecia já estar resolvido. Na novela que a sucede, um caixeiro viajante se vê obrigado a pernoitar em um povoado por conta de um problema em seu carro e acaba por participar, com o anfitrião que o acolhe, de um estranho jogo que simula um tribunal. Então a gente vê assim, primeiro, é um autor suíço, muito importante para a literatura pós-moderna, né? Essa literatura pós-Segunda Guerra Mundial. É um escritor que retoma algumas ideias modernistas do começo do século, principalmente a literatura do Kafka, né? Ele é muito associado ao Kafka, esse cara, por umas situações de absurdo e mal-estar que ele cria na obra dele, né? Ele é particularmente associado a isso. Então a gente vai ter duas obras, né? Um romance policial e uma novela. Esse autor, entretanto, ele ficou mais conhecido pelas peças de teatro que ele escreveu. Ele escreveu bastante peça, algumas foram montadas, acho que algumas chegaram a ser montadas aqui, e alguns livros curtos. Então a Tag vai juntar dois livros aí para vocês descobrirem. Então esse autor suíço, lembrando a todos que isso aqui é só para dar um gostinho para vocês, se você sabe, não vamos contar para ninguém, para deixar para os outros associados aí a delícia de descobrir um autor na caixinha da Tag. Esse autor ele nasceu na Suíça em 1921 e faleceu em 1990 também na Suíça. Tá? Ele ganhou alguns prêmios ao longo da vida e se tornou um autor proeminente aí já nos primeiros anos de carreira dele, por essa produção muito associada a esse absurdo, a essa questão de mal-estar, enfim, que sempre é muito instigante pra gente. Essa novela policial que a Tag vai trazer para vocês, mais do que isso, eu acho que aí está o interesse do Teza em mostrar para isso. Ele joga com algumas construções narrativas, ele faz algumas brincadeiras com
com a questão da metalinguagem, enfim, né? Então a gente abre-se o romance com um policial explicando ao autor os problemas do romance policial, né? Digamos assim. Então ele sempre vai fazer essa brincadeira e vai fazer uma reflexão com a própria literatura que ele produz também. Então, sendo aí um autor assim, muito interessante da gente como leitor exigente e reflexivo que a gente né, assinantes da tag, a gente sempre gosta muito de pensar também sobre isso, né, que o autor reflita sobre a própria obra que ele produz também. Bom, acho que mais do que isso a gente já começa a entregar demais, mas assim, queria falar que esse livro estamos esperando com muito ansiosos, tanto pelo autor escolhido, quanto pelo curador também escolhido aí, nosso querido Cristóvão Teza. Ficamos por aqui, e se você sabe, lembrando de novo assim, só deixa abaixo pra galera tentar descobrir também, beleza? E é isso aí, galera, a gente volta aí nas próximas resenhas e reverberações agora, e aguardem a caixinha do mês de agosto, beleza? Um abraço e tchau!